Bom sábado a todos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Amados, eu gostaria de saber aqui quantos de vocês não são adventistas e estão visitando a nossa igreja, talvez pela primeira vez ou pela segunda, enfim. Alguém? O irmão aqui? Outro ali? Que não é adventista, tá? Que não é adventista. A irmã aqui também? Ok, então vamos saudá-los com uma saudação jovem. Sejam bem-vindos aqui, tá? Voltem sempre. A casa de Deus é a casa de vocês, tá? Eu gostaria que nesse momento você, do jeito que está, curvasse sua fronte para a gente ter uma palavra de oração com Deus. Santo Deus, em nome de Jesus, nesse momento solene, Pai, em que nós iremos abrir Tua palavra, o Senhor permita que eu fale iluminado pelo Teu Espírito, Senhor. E que o Senhor permita que a Tua igreja escute, ouça, também, Senhor Deus, movido pelo mesmo Espírito. Em nome de Jesus, amém, Pai. Vamos abrir no livro de Números, capítulo 13. Todos abriram aí? Amém, misericórdia. Eu vou ler o versículo de 1 ao 3, depois do 26 ao 33, tá? A gente vai resumir a história aqui. Muito conhecida, né, por todos. O tema do sermão de hoje é Vagueando pelo Deserto. Então, enquanto vocês, alguns estão abrindo aí, eu vou contextualizar aqui. Após Deus libertar o povo de Israel do Egito, Deus havia prometido um lugar para eles. Deus não ia tirar Israel lá do Egito, né, para deixá-los, né, em qualquer lugar. Deus havia feito uma promessa, até mesmo antes, lá para Abraão, inclusive. E quando eles saem do Egito, Deus estava ali pronto para cumprir essa promessa, a famosa terra prometida, né? E vamos ler aqui o relato quando eles chegaram aqui próximo, né, da região onde Deus havia prometido para eles. Então, do versículo 1 ao 3 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Ok, agora vamos ler o relato do versículo 26 até o 33. Então, vamos lá. Eles foram espiar a terra. Agora vamos ver qual foi o relato que eles trouxeram para o povo, a congregação que ficou aguardando eles voltarem, né? E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente emana leite e mel, e este é o seu fruto. Eles trouxeram o fruto dali, né? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então daqui a pouco a gente vai continuar a história. Resumo, Deus pede para o povo espiar a terra, analisar, ver como é que é e trazer as notícias para a congregação que estava aguardando ali. E, para a surpresa, pelo menos daqueles que estavam aguardando, ou não, né? Não sei, a maior parte daqueles que foram espiar a terra trouxeram uma notícia extremamente preocupante e negativa. Com exceção de Josué e Caleb, todos os outros começaram a falar, nossa, essa terra é muito boa, beleza, é muito boa, só que tem um problema, lá as cidades são fortificadas, eles são mais fortes do que nós, inclusive, vimos ali descendentes dos filhos de Anak, homens de estatura muito mais elevada que a nossa, nós éramos como gafanhotos comparados com eles. E começaram a infamar aquela terra e, ao mesmo tempo, causar medo e incredulidade no coração da congregação de Israel. Ao passo que Josué e Caleb diziam, não, vamos lá, nós podemos conquistar pelo poder de Deus. Deus é conosco, podemos conquistar aquela terra, é uma terra muito boa, e Deus a prometeu para o seu povo, Deus prometeu para o seu povo, nós podemos conquistá-la. Chegou um momento, irmãos, que eu pulei esse relato aqui, que se não fosse pela intervenção de Deus, depois, se você quiser, pode ler completo o capítulo 13. Se não fosse pela intervenção de Deus, a congregação inteira iria apedrejar Josué e Caleb. Eles se rebelaram contra os únicos que trouxeram boas notícias e que estavam ali confiantes no poder de Deus. A maioria do povo começou a falar mal deles, praguejar, enfim, queriam matá-los, apedrejá-los. Se não fosse pela intervenção de Deus, no momento Deus aparece no santuário e começa a falar com Moisés. E começa a falar sobre o que estava acontecendo ali no coração daquelas pessoas, que é o que a gente vai ler no capítulo 14. Eu vou resumir lá no versículo 26 ao 35. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Perdão. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa casa, conta, né? De 20 anos para cima, que era a idade, né, para entrar ali no exército, digamos assim, né? A maioridade para entrar no exército e ir à guerra. E que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Deus havia jurado, né? Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. Quando a gente volta no relato, vai falar lá nos versículos anteriores, né? Que o povo de Israel, eles tentaram a Deus, se rebelaram, lá no 14, 22, né? E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, ou seja, chegou no limite. Essa 10ª tentação, né, essa provocação a Deus, foi o limite. E Deus volta para a congregação e fala o seguinte, vocês não vão entrar na terra prometida. Salvo Josué e Caleb, toda essa congregação aqui vai cair pelo deserto. Apenas os seus descendentes que vierem depois, eles vão poder desfrutar da minha promessa. Mas, irmãos, que tragédia. Se coloca no lugar daquele povo. Imagina o sofrimento que eles passaram no Egito. Imagina as dificuldades que eles viveram lá. E Deus liberta o povo daquela situação.
E o povo o tempo todo, até chegar esse momento aqui, murmurando. Ou era pedindo água, reclamando porque não tinha água, ou reclamava porque não tinha as comidas do Egito, lá, as panelas de carne, ou reclamava de Moisés, que não era um bom líder, ou, sabe, Moisés passa uns dias sem eles começam a fazer lá um bezerro de ouro, o tempo todo provocando a ira de Deus, murmurando, demonstrando incredulidade e tentando a Deus. Mas, irmãos, o intuito da meditação de hoje é trazer o princípio, o exemplo, a essência dessa história para os nossos dias. Para nós, como cristãos, seja adventista ou não. Eu vou ler para vocês aqui um texto da irmã White comentando sobre esse evento aqui, e ela trazendo uma aplicação para o povo de Deus. O povo estava quase entrando na promessa de Deus, tomando posse da promessa de Deus. Irmãos, nós vivemos hoje esperando entrar na terra prometida também. A Canaã celestial, a volta de Jesus, o fim do mal, o fim do sofrimento, o fim da escravidão, o fim do Egito. E a irmã White fala o seguinte: não era a vontade de Deus que a vinda, a volta de Jesus, houvesse sido assim retardada. Não era desígnio seu que seu povo, Israel, vagasse 40 anos no deserto. Ela está contextualizando, pegando o exemplo para a gente aqui, Jesus só não voltou ainda porque alguma coisa de errado está acontecendo entre o seu povo, e ela traz esse exemplo da época lá de Israel, que não entrou na terra prometida. Não era desígnio de Deus que o povo vagueasse pelo deserto. Prometeu conduzi-los diretamente à terra de Canaã e estabelecê-los ali como um povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, a quem foi primeiro pregado, não entraram por causa da incredulidade. Seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio. E ele não podia cumprir seu concerto com eles. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Só que ela fala o seguinte, irmãos: os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. O que está acontecendo então? É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado por tantos anos. O título poderia ser Por que Jesus não voltou ainda, né? Mas, assim, a irmã White, ela cita algumas questões ali que travaram a entrada do povo de Israel naquele momento na Canaã terrestre, mas que hoje impedem que nós possamos tomar posse, desculpa a redundância, da Canaã celestial. E ela cita: coração cheio de murmuração, rebelião e ódio, incredulidade, mundanidade, falta de consagração, contenda entre o professo povo de Deus. Irmãos, parece que o tempo passa, mas muita coisa não muda. A natureza humana é a mesma, pecaminosa. A nossa tendência para aquilo que é errado, para seguir as vontades e obedecer à vontade de Deus, é completamente contrária a Deus. Poderíamos até resumir todos esses tópicos aqui em uma única coisa, porque se você prestar atenção, são apenas situações que são sinônimas. Um coração cheio de murmuração é uma pessoa com coração incrédulo. É uma pessoa que está com falta de consagração, porque ela está tendo incredulidade, ela não está confiando na promessa de Deus, na palavra de Deus. Por isso que ela tende a viver murmurando, reclamando das coisas. Porque não acontece isso, porque eu não consigo isso, porque aquilo outro, porque a igreja é assim, porque a igreja não tem isso, porque a igreja tem aquilo, porque eu não consigo isso, não sei o quê. Murmurando o tempo todo, e o tempo todo Deus suprindo as nossas necessidades. Eu tenho certeza que ninguém aqui tem ficado sem que Deus tenha suprido, no mínimo, a sua mais necessária situação que você possa estar precisando. Deus, ele supre nossas necessidades. Só que é mais fácil a gente olhar para uma rosa e dizer:
nossa, que rosa bonita, como ela é linda, olha que perfeita, que bela, que romântica. Ou você pode olhar para a mesma rosa e, nossa, essa rosa tem espinhos, né? Como ela machuca, que nada a ver, não combina. Depende do seu ponto de vista, depende de onde você está colocando o seu coração. Nós podemos resumir tudo isso aqui, irmãos, em uma única coisa. Mundanismo. O que é mundanismo? Quando a Bíblia fala lá na carta de João, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, tal, etc. Está falando ao sistema que o mundo funciona. As coisas do mundo, né, os gostos, os prazeres e tal, mas a forma como o mundo funciona. Como que é o mundo lá fora, irmãos? O mundo lá fora é crente, confiante em Deus? Não. Senão, todas as igrejas estariam superlotadas e não precisaríamos, né, pregar o evangelho. Falta de consagração. O mundo é consagrado? Pode ser. Mas para quê? Para as coisas de Deus? Não. O que é consagração? Consagração é uma dedicação. É você se dedicar, se empenhar, se importar, dar mais ênfase para uma coisa. Nesse caso, ou para as coisas do mundo, ou para as coisas de Deus. Contenda entre o professo e o povo de Deus, irmãos. Esse daqui é uma das coisas que mais me entristecem. Porque lá fora, tudo bem, é até comum, ok. Um coração sem Deus, não há espaço para sensibilidade, para perdão, para compreensão. Mas dentro da igreja, irmãos, isso é uma coisa que eu tenho certeza, você pode ter certeza disso. Entristece o coração de Deus. E é uma das coisas que tem atrasado a volta de Jesus. Deus tem o seu dia lá, o dia que ninguém sabe a hora, ok. Nós sabemos o dia e a hora. Quando Deus disse assim, filho vai, chegou a hora, beleza, acabou. Mas a Bíblia fala que a gente pode avançar para essa volta de Jesus. Nós aprendendo, estudando os escritos, a Bíblia, que a volta de Jesus, ela também é condicional ao que o povo dele está fazendo aqui na terra. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então o evangelho está sendo pregado. Quando o evangelho for pregado, beleza. Mas como que o evangelho vai ser pregado se nós não somos unidos? Uma das coisas que impedem o avanço da pregação do evangelho é a nossa falta de união. Vamos dar as mãos, ninguém larga a mão de ninguém, e se empenhar na pregação do evangelho e avisar as pessoas que Jesus está voltando e que a salvação está aberta, a porta da graça está aberta para todos e que você precisa abandonar os seus pecados, você precisa de transformação. Vamos dar as mãos e fazer isso? Ou a gente pode ficar batendo cabeça, discutindo, contendas. De repente, por situações dentro da igreja, a gente passe a ter dificuldade de se relacionar com tais irmãos e etc. Mas tudo isso, irmãos, acontece na igreja, acontecia na época dos apóstolos também. Mas isso não quer dizer que é do agrado de Deus. Isso não quer dizer que Deus deseja que nós, como povo dele, continuemos nessa prática. A irmã White tem um texto que ela fala assim, que Deus, Jesus, eles aguardam frementemente, sabe assim, a expressão de um desejo quase indescritível de ver a representação de Jesus no seu povo, a manifestação, a reprodução do caráter de Cristo na igreja. Mas como que eu vou representar Cristo se eu não amo o próximo como a mim mesmo? A gente vai ser conhecido como seguidores de Jesus, o próprio Jesus falou isso, se nós amarmos uns aos outros. Contenda entre o professo e o povo de Deus, falta de consagração, rebelião. A gente poderia falar tanta coisa aqui. Mas, irmãos, vou falar um pouco sobre rebelião. Quantas vezes nós sabemos o que é o certo, mas a gente quer fazer o que não agrada a Deus? E como a nossa maneira de pensar, de entender, de imaginar alguns assuntos da palavra, muitas vezes com boas intenções, mas talvez com falta de conhecimento, ou de vontade de buscar esse conhecimento, não sei, não vou julgar. Mas eu vou usar essa expressão, nós oferecemos para Deus a oferta de Caim. O que é a oferta de Caim?
Caim, eu até comentei um pouco isso na lição dos adolescentes. Caim, ele não ofereceu ali para Deus uma coisa ruim. Ele não ofereceu para Deus ali uma coisa, sabe? Se você estivesse lá na época e visse o altar de Caim e o altar de Abel, o mais belo, o mais atrativo, o mais atraente, o mais chamativo era o de Caim. Mas Deus não aceitou, irmãos. Por mais que eu seja bem intencionado, se o meu coração não estiver dobrado, se eu não tirar as sandálias dos meus pés diante de Deus, Deus não vai aceitar a minha adoração, porque eu não estou adorando a Deus. Adoração é você fazer o que Deus pede, é fazer o que Deus manda, é obediência. Esse é o princípio da adoração. Deus falou para o povo, vai lá espiar a terra e vocês vão possuir a terra. E o povo falou, não, a gente não vai, porque a gente viu lá que tem uns gigantes lá. E aí, gera uma bola de neve. Uma coisa, um abismo chama outro. Incredulidade, murmuração e etc. Não entrar na terra prometida. A mesma coisa, de maneira diferente, mas a mesma coisa acontece com a gente. Amados, vamos fazer um exercício para a gente refletir um pouco aqui. Qual é a diferença de você como cristão, independentemente da sua fé, tem pessoas que são de outros, né, não é adventistas, mas independentemente, você como cristão. Se coloque como cristão agora. Qual a diferença entre você e um não crente? Qual a diferença entre você e o mundo? Vou usar uma linguagem mais igrejeira, mais prática da gente entender. Qual a diferença? Você não tem gosto, nem entusiasmo, nem dedica tempo para as coisas espirituais? O mundo é assim. O mundo também. O meu e o seu foco está na nossa carreira profissional, nos estudos, nas diversões, no dinheiro, em seguir a moda. Isso é o foco do mundo, irmãos. Isso são os princípios do mundo. A nossa maneira de falar, de agir, de pensar, está igual, semelhante ou está diferente? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vou começar ponto por ponto aqui. Questão do falar, né? Lá onde eu trabalho, a maioria das pessoas, os colaboradores, são mulheres. Tem homens também, mas a maioria é mulheres. Então, ao meu redor, a maioria são todas mulheres onde eu trabalho, né, minhas colegas, etc. E assim, geralmente a gente pensa assim, geralmente o homem, quando está reunido, é mais pornográfico, né? Mais assim, fala umas coisas, fala mais besteira, né? Irmãos, assim, no tempo que eu tenho passado lá, já estou lá há bastante tempo, e eu tenho percebido o seguinte, que talvez isso aí possa ter sido uma verdade, não sei, até certo ponto, porque, irmãos, não funciona dessa maneira. Lá os homens, quando falam alguma besteira, é lá no banheiro, lá, entre eles, é uma coisa mais individual. Mas as mulheres, tem hora lá que eu tenho que estar o tempo todo com fone de ouvido para mim não ficar ouvindo algumas coisas lá, entendeu? Não preciso falar aqui. E assim, por que eu estou falando isso? Porque boa parte delas são cristãs de outras denominações. São crentes. Mas não há diferença na conversa ali, sabe? Do que é falado, o tipo de linguagem. E até a maneira, assim, até exaltada. Parece que não existe nenhum tipo de, sei lá, de pudor, assim, para falar, de vergonha. E daqui a pouco estão falando de Jesus, sabe? Assim, fica uma coisa meio interessante isso. Mas a nossa maneira, quando nós estamos com os nossos amados, queridos, amigos, familiares, etc. Irmãos, precisamos nos policiar quanto a isso. Porque às vezes quando a gente está em um ambiente que a gente se sente muito confortável, talvez seja um momento que a gente baixe a guarda. Maneira de agir. Nosso exemplo é Jesus. E assim, eu sei, Jesus é nosso exemplo, então é aquele patamar que, por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai igualar Jesus. Nós não queremos igualar o nível de Jesus. Mas ele é nossa referência. E talvez mais difícil de que eu falar para você, agir como Jesus, talvez a gente reagir como ele é mais difícil ainda. Mas não significa que não seja possível, porque Jesus falou para a gente o seguinte, se alguém te dá um tapa num lado, você vira outra face. Jesus não ia falar isso para você se não fosse possível isso acontecer. Não por sua vontade, porque a minha só vontade é de dar a outra mais forte. A gente age ou reage muitas vezes bem diferente de Jesus, mas a nossa referência é ele.
Jesus dizia, eu posso andar mais uma milha, né, tem lá no texto de Mateus, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, se alguém tiver a capa, dá a ele a outra, vira a outra face. Jesus, a Bíblia diz, 1 João 4,8, que Deus é amor. Jesus é amor. Então Jesus, quem ele era? Nada do que acontecia mudava aquilo que ele era, a essência que ele era. Ele poderia virar outra face, porque ele era amor e isso não ia mudar quem ele era. Ele poderia orar pelos que perseguem, ele fala isso. Orem pelos que perseguem, que vos perseguem. Abençoa quem te amaldiçoa. Ele era amor e isso não ia mudar quem ele era. E ele fala, lá no Evangelho de João, que sem mim nada podeis fazer, lá em João 15. Ou seja, em Jesus eu posso sim virar outra face. Com Jesus eu posso andar mais uma milha. Com Jesus eu posso perdoar. Com Jesus eu posso orar por aquela pessoa que não gosta de mim. Com Jesus é possível haver uma reconciliação. Mas Jesus não vai mudar o meu coração se eu não dobrar o meu joelho perante Ele. Se eu não reconhecer a minha pecaminosidade e a minha necessidade de vencer esses gigantes. Que são os gigantes, é um desafio muito grande a gente viver o Evangelho. Quem disse que viver o Evangelho é a coisa fácil, está mentindo, porque não é. Eu e você, por natureza, somos pecadores. A nossa vontade não era nem de estar aqui, talvez. Mas com Jesus é diferente, porque Ele muda nosso gosto. Ele muda a nossa maneira de falar, de agir, de pensar. Questão de pensamento, irmãos. Se a gente vive numa época em que o mundo despeja, caminhões e toneladas assim de informações que poluem a mente do ser humano, essa época é agora. A internet 5G, essa situação aí. E muitas vezes a gente pode se deparar em uma situação, eu me deparei em uma situação assim de, por exemplo, ver um cristão, vou dar um exemplo aqui, se referir para uma jovem que estava interessado, mas numa linguagem completamente, aquela dali dá para pegar, né? Como assim, como aquela dali dá para pegar? Como assim? Que negócio é esse? Dá para pegar no braço? A gente sabe o que significa. Mas assim, a rotina do mundo vai influenciando e vai moldando a nossa mente, e daqui a pouco é tão imperceptível quanto respirar. Aquelas pessoas só perceberam a gravidade do pecado delas, lá no relato de Números, quando Deus aparece, repreende eles e fala que eles não iam conquistar a terra. Você vai lá ver, continua no relato, e você vai ver que no outro dia o povo se apresentou perante Deus, vamos lá, vamos conquistar a terra, e até foram. Moisés falou, não vão porque vocês não vão conseguir. E de fato não conseguiram, porque Deus tinha se retirado deles. Então, às vezes, situações em que nós nos colocamos, presenciamos, podem estar tirando de nós a terra prometida. A salvação é pela graça, ninguém aqui acredita diferente disso, porque isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas somos feituras suas, criadas para as boas obras, né? Efésios 2, de 8 a 10. E lá em Filipenses 4:8, irmãos, eu vou pular esse texto aqui, mas sabemos, né, o relato. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. É possível ter uma mente pura no mundo impuro que vivemos? Do nosso ponto de vista, não. Mas do ponto de vista de Deus, sim, irmãos. Agora, isso vai depender do que você alimenta a sua mente, do que você vê, do que você consome. Isso vai fazer a diferença na sua maneira de enxergar, né, e viver nesse mundo. Então, qual de fato é a nossa diferença? A diferença é aquilo que nós somos e vivemos quando estamos na igreja. Então aí as diferenças são mais perceptíveis, mas quando a gente está lá fora que é o que importa. Irmãos, o inimigo não está interessado em nos fazer tão iguais ao mundo a ponto de que as diferenças sejam tão perceptíveis. Ele está preocupado em nos fazer semelhantes o suficiente para estarmos corrompidos e diferentes o suficiente, apenas o suficiente para a gente achar que não é igual. Só isso. Abra lá no livro de Mateus, capítulo 24.
Eu vou ler o versículo 37 até o 39 aqui. Diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, a Bíblia está falando que na época do tempo do fim, uma indiferença iria tomar conta das pessoas, e essa indiferença pode estar tomando conta até mesmo daqueles que professam Jesus. Quando Noé estava construindo a arca, cada martelada naquela arca era uma pregação da vinda do dilúvio. E as pessoas viam aquilo, um louco aí, não chove, não vai chover, sabe? Não acreditaram, não levaram a sério, a mensagem de Noé. Deus não havia predestinado apenas 8 pessoas para a salvação é para todos. Mas a indiferença, a incredulidade e a rebeldia, novamente, mostraram que são a receita perfeita para a perdição. Quando Moisés estava construindo aquela arca, e falando da vinda do dilúvio, multidões zombaram das palavras de Noé. Foram indiferentes com Noé. Noé clamava, eu imagino Noé ali pregando com o coração contrito, com lágrimas na voz, clamando ao povo para uma conversão, uma aceitação da mensagem, o povo distraído, o povo querendo, seguir a sua rotina normalmente. Enquanto isso, Noé dizendo, o dilúvio está vindo. Irmãos, eu digo para vocês, você sabe disso, Jesus está voltando. A volta de Jesus, irmãos, está mais próxima hoje do que ontem, dias atrás. A volta de Jesus é iminente, irmãos. E eu gostaria de refletir com vocês sobre o que tem acontecido no mundo. Olha no mundo natural, a natureza, irmãos, como tem se comportado nos últimos anos. Olha no mundo social aí, guerras na Ucrânia, agora é lá na faixa de Gaza, sempre teve, mas agora escalou mais, né? Outros países na região da África, a Venezuela, outro dia aqui do lado, ameaçando invadir outra nação, Cuba aqui, o mundo em todo, o tempo todo, na expectativa de que alguma coisa vai acontecer. E o povo o quê? Indiferente. Eu vou pedir por... Quem está lá? É o Enzo? Ô Enzo, mostra rapidinho lá o vídeo que eu... Não precisa mostrar tudo aí, mas... Até o minuto e 21 no máximo aí tá bom. Pode só... Vai cair muita pedra! Segura um pouquinho, bonitinho. Vai pegar o filme lá, você vai pegar. Ele vai cair. Vai cair esse prédio. Puxa um pouquinho pra lá. Olha lá, olha lá. Olha o cara dando... Isso, esticando. Tá caindo pedra. Ali, aqui. Vai cá. Vai descer, olha lá. Sai daí. Aí, não. Aí, porra. Sai daí. Aqui, ó, irmão. Aqui, irmão. Aí, irmão. Ó, irmão. Puxa pra lá. Puxa pra lá. Vai cair. Nossa! Botou. Puxa lá, velho. Puxa lá. Puxa, viado. O intuito era até que parasse antes, né? Mas enfim. Mas foi. O acidente, acho que não sei se quantos lembram dessa tragédia que aconteceu lá em Capitólio, né? Mas assim, a gente observando esse vídeo, a gente fica. Eu refleti bastante sobre algumas coisas até que eu já falei, outras que eu vou falar aqui. A montanha, a pedra, estava prestes a cair. E as pessoas gritando o tempo todo: sai daí, a pedra vai cair. E as pessoas lá próximas da pedra, uns um pouco mais distantes, mas lá com o celular filmando, na expectativa de ver, né, a pedra caindo. Eu vi outros vídeos,
muitos, de fato, não saíram rapidamente ali daquela situação, porque estavam nadando ali, então tiveram que alcançar as embarcações que estavam ali, né, e etc. Mas outros não, outros ficaram lá simplesmente observando as pessoas entrando no barco e olhando para a pedra, talvez achassem que não ia ser aquilo tudo que ia desmoronar, né, e lá filmando, de repente, pensando em colocar na rede social, alguma coisa assim, né, distraídos, né, com aquela situação ali, até que a pedra veio e, infelizmente, aconteceu uma tragédia. Eu refleti, vendo essa cena, lá em Daniel capítulo 2. Eu gostaria que vocês abrissem lá. Eu vou resumir a história aqui, irmãos. Eu vou só ler os versículos 44 ao 45. Mas a gente conhece o relato. Nabucodonosor tem um sonho. Esse sonho está relacionado a uma estátua. Cada estátua ali se refere a um reino desse mundo que iria passar, até que o reino de Deus iria ser estabelecido. E esse reino é representado por uma grande montanha, por uma grande pedra, que sem auxílio de mão é cortada e vem em direção à estátua, e a destrói e esmiuça, e o reino de Deus é estabelecido. Nos versículos 44 a 45 diz assim: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Da mesma maneira, irmãos, que nós vimos aquelas pessoas ali, olhando a pedra prestes a desmoronar e cair ali, da mesma maneira, assim, irmãos, nós estamos aguardando que essa pedra, Jesus, venha e destrua todos os reinos, toda a pecaminosidade, toda a maldade desse mundo e se estabeleça o reino de Deus. Mas assim como na imagem que a gente viu, muitos foram mortos ali, né, pela situação daquela pedra, muitos irmãos vão perder também a salvação. E isso é muito sério. Por isso que hoje a minha meditação hoje é um pouco mais séria. Porque é salvação, irmãos, é por isso que nós estamos aqui. Jesus está voltando, os sinais estão aí, e você sabe, você tem visto. Mas o que tem distraído você? Que você não tem se dedicado às coisas de Deus? O que possa estar distraindo você, que tem levado você a se contextualizar no que a irmã White falou ali, em uma daquelas situações, ou até outras ali também? O que eu e você, como eu e você temos vivido perante Deus, sabendo que essa pedra está vindo em nossa direção. E a pedra, quando vem, ela esmiuça a estátua. Nos pés, a estátua se esmiuça toda, né? Ela bate nos pés da estátua, ela se esmiuça. O impacto da pedra faz com que a estátua se desmorone. Assim como o impacto da pedra gira uma onda, né, que quem não foi atingido pela pedra, pela onda de choque, né, na água, foi atingido e aconteceu aquela situação. Mas em verdade vos digo que em alguns dias, meses ou anos daqui, amados, a pedra sem auxílio de mãos, do juízo divino, da volta do Filho do Homem, está prestes a vir. E eu estou aqui como aquelas pessoas que estavam avisando, sai daí, eu digo para vocês, se salve, busque Jesus, saia, abandone as coisas desse mundo, abandone aquilo que possa estar atrapalhando o seu relacionamento com Deus, atrapalhe aquilo que está dificultando o seu relacionamento com o seu semelhante. Dobre o seu coração perante Deus. Rasgue o seu coração perante Deus. Reconheça que eu e você somos pecadores. Reconheça a necessidade que eu e você temos a cada segundo, a cada momento que respiramos, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Não é mais tempo de perdermos tempo com coisas triviais, inúteis, passageiras, fúteis. Não sejamos indiferentes. Há almas para se ganhar. Há um
reino para avançar, há uma terra prometida para nós tomarmos posse. Ó Israel, até quando iremos vaguear pelo deserto? Por quanto tempo mais iremos dar ouvidos aos espias que nos dizem que é impossível vencer os gigantes? Que sejamos como Josué e Caleb, fervorosos, crentes, tementes a Deus, pecadores, mas tementes a Deus, e que reconheciam da necessidade de Deus a cada momento. E pela graça de Deus, irmãos, pela força de Deus e pelo poder de Deus, nós iremos tomar posse da terra prometida. Eu gostaria de meditar com você no último texto, no livro de Hebreus, capítulo 3. Eu vou ler do 7 até o 11 e fazer umas considerações finais aqui. Vamos lá? Hebreus 3, 7 a 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como na provocação, no dia da tentação do deserto, aquele relato de Números 13 e 14, onde vossos pais me tentaram, me provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração. E disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E eu vou resumir aqui o relato do capítulo 4 de Hebreus, que no capítulo 4 de Hebreus fala que resta um repouso para Deus, para o povo de Deus. E dentro do contexto de Hebreus, aquele repouso ali está se referindo a Jesus. Tá? Então, pensa bem, repouso igual à terra prometida. O povo recusou Jesus. Repouso igual à terra prometida igual salvação. O povo rejeitou a salvação. E qual foram os motivos? Incredulidade, mundanidade, falta de consagração, murmuração, contenda entre os irmãos. Talvez não seja a realidade de alguns aqui, pela graça de Deus, e amém por isso. Mas se for, irmãos, hoje é o dia da salvação para você. Hoje é o dia da salvação para mim e para você. E amanhã, a mesma coisa. Daqui a pouco, quando acabar o culto, mesma coisa, a cada momento. O momento da salvação é a cada momento que você vive. Não existe um momento em que você, não precise da graça de Deus. Que você não precise se preocupar com a sua salvação. Você precisa da graça de Jesus o tempo todo. E Jesus o tempo todo está com você. Hebreus 4 diz, existe ainda um repouso. Eles não entraram no repouso. Mas nós temos a oportunidade de repousar em Cristo Jesus. Nós temos a oportunidade de agora, irmãos, aqui e agora, nesse momento aí. E esse é o meu apelo final para você. Avaliar a sua vida agora, nesse momento, e refletir no que você precisa em relação ao seu semelhante, em relação a Deus, as coisas espirituais, que você precisa melhorar, que você precisa mudar, que você precisa abandonar. O deserto serviu, como uma forma, e é a misericórdia de Deus, né? Porque mesmo o povo passando 40 anos lá, foi um momento em que Deus foi trabalhando no coração daquele povo, foi preparando aquele povo. E muitas coisas foram sendo deixadas para trás. A nossa caminhada é a mesma coisa. Deixamos para trás, irmão, deixemos para trás aquilo que nos afasta de Deus, daquilo que nos impede de conquistar. Conquistar não, porque Jesus já conquistou para a gente, mas de tomar posse da terra prometida. Em Cristo Jesus está garantida, mas eu preciso tomar posse dela pela fé. Eu preciso me apossar do poder de Deus, me apossar da graça de Deus. Mas o nosso coração, irmãos, é a única coisa que a gente tem para oferecer a Deus. Gostaria que os meninos preparassem ali o hino final. Já deixasse no ponto aí, porque como eu falo, né? Todo o meu sermão no final, o hino final
é o que complementa e termina, finaliza aquilo que eu falei. Reflita nesse hino, você conhece muito bem, mas talvez hoje você vai cantar ele de uma maneira diferente. Talvez como nunca antes cantou. E louvado seja Deus, tomara Deus que isso de fato aconteça. Porque a única coisa que a gente tem para Deus é um coração pecador. Mas é isso que Deus quer. Deus quer você. Deus quer transformar você. Deus quer mudar você. Deus quer salvar você. Que pela graça de Deus, irmãos, como irmãos, como uma congregação de Israel, de fato possamos viver segundo o ideal de Deus. Unidos, confiantes, tementes a Deus, crentes em Deus, e com o coração disposto a ser quebrantado sempre que necessário e reconhecer que precisamos de Jesus a cada momento, precisamos desse repouso. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por ter falado aos nossos corações nessa manhã, ao ter falado ao meu coração, Pai. Há muitos aqui, Senhor Deus, que precisam se reconciliar com seus irmãos. Muitos de nós precisamos deixar as murmurações, Senhor. Muitos de nós precisamos sermos cristãos consagrados. Muitos de nós, Pai Santo, precisamos deixar a incredulidade, passarmos a confiar mais em Ti. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia porque sábado a sábado a gente prega sermões, a gente ouve sermões e muita coisa não muda, sabe? Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, Deus, porque somos o Teu povo, Pai. E nós não queremos ficar, sabe, ser deixados para trás, igual os israelitas que, né, pela situação que a gente leu aqui, a Bíblia fala, não entraram na promessa do Senhor, não tomaram posse da promessa. E que tristeza, Senhor Deus, se muitos de nós não viermos a tomar posse dessa promessa. Eu faço essa oração sincera ao Senhor. Que o Senhor trabalhe, a começar pelo meu coração, pela minha vida, mas que a Tua igreja, Vila Buarque, espalhada pelo mundo, mas aqui a gente, como mais próximos aqui, né? Sejamos uma igreja mais unida, mais motivada, mais dedicada. Possamos, Senhor Deus, sentir prazer em vir na igreja. Como é triste chegar na igreja, quarto, domingo, e ver 3 pessoas. Reaviva Teu povo, Senhor. A obra é Tua. A salvação é dada pelo Senhor de graça, pela graça de graça o Senhor dá a gente, está à nossa disposição. E todo aquele que agora, nesse momento, Pai, em seu coração, decidir tomar posse das Tuas bênçãos, das Tuas promessas, que o Senhor aceite essa oração. E que o Senhor tire de nós tudo aquilo que está impedindo da gente progredir, Senhor. Tira do meio, do arraial de Israel, todo anátema, todo sentimento de conflito, de mundanismo, Senhor. Tira a Babilônia daqui de nós, Pai. Saímos do mundo, mas às vezes o mundo não sai de nós. Tira o mundo de nós também, Senhor. E eu faço essa oração sincera, Pai, pedindo misericórdia, que não que esse culto tenha sido melhor do que outro, mas que seja diferente, Pai, que possa realmente ter uma mudança, sabe?
Para a gente não ficar só professando e a igreja é um lugar para a gente vir no sábado, sabe? Lota essa igreja, Pai, com os teus membros, mas que os membros também tragam pessoas de fora. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Mas não nos deixa, Senhor Deus. Não nos deixa. Não nos permita largar a mão de Jesus. Nos dê a graça de descansar em Jesus. De assumir, tomar posse da promessa dele. De entrar nesse descanso. Em nome de Jesus, amém.